A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Hoje temos aqui um tema que é a inteligência artificial e a arte. É evidente, no conceito de arte cabe muita coisa, não vamos conseguir discuti-la toda, mas tenho aqui duas pessoas que vão com certeza ajudar a debater e esclarecer este tema. Temos como participantes o professor Gonçalo Machado e o artista Lionel Moura. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Professor Gonçalo Machado, quer fazer em 3 segundos a sua biografia? O que é que considera mais importante daquilo que fez até agora? Isso é difícil de avaliar. De qualquer maneira, penso que o motivo pelo qual estou aqui é porque faço investigação em inteligência artificial já há bastante tempo, uns 25 anos, e desde o início que estive interessado na aplicação de técnicas de inteligência artificial ao domínio da arte. Portanto, a minha tese de doutoramento nos longínquos de 2007 já foi sobre o tema, aliás chamava-se Inteligência Artificial e Arte. E nessa perspectiva é um tema que me fascina, obviamente, e nessa perspectiva... Este livro, aliás, tem um título bastante mais comprido: Artificial Intelligence and the Arts, depois 2 pontos, Computational, se é assim que se diz, Synthesis and Creative Systems. É isto, não é? Sim, esse é um livro mais recente, que editamos recentemente, eu, o João Romero e o Gary Greenfield. Mas já nos dedicamos a essa área há muito tempo. Organizamos anualmente conferências sobre o tema desde 2004, exatamente, precisamente no ano em que conheci o Lionel Moura, e portanto tenho algum trabalho na área. E o nosso grande artista Lionel Moura, como é que se caracteriza? Bom, é sempre um bocadinho a si próprio aborrecido falarmos de nós, mas na verdade nós gostamos todos de falar. Sou considerado um pioneiro no uso da inteligência artificial e da robótica na arte, porque comecei sobretudo a partir de 2001, quando criei o meu primeiro robô capaz de fazer pinturas por si próprio. Que se chamava RAP. O RAP está não é o Ricardo Araújo Pereira. Não, o RAP Robotic Action Painter. Pois, por isso é uma referência ao Pollock. Porque esse está em Nova Iorque, está no museu. Mas antes disso fiz uns outros. E, portanto, a partir desse momento mergulhei totalmente nesta questão de como levar máquinas a fazerem coisas por si próprias, coisas criativas. E, portanto, eu andei 20 anos a fazer isso e agora, finalmente, isso está mais que demonstrado, já não por mim. Pronto, e é nesse aspecto que o meu trabalho tem algum interesse. Constou-me que está a preparar uma exposição num novo museu na Arábia Saudita. Um museu que se chama Art Futures. É isso. Agora estou... É verdade? Sim. Eu estou a fazer uns novos robôs com a Inesctec, que é um instituto do Porto que trabalha em robótica. Eu trabalho em colaboração. E esses robôs vão estar na inauguração do novo museu. Como é que se faz um novo robô? Assim, da maneira que nós entendemos. É mais fácil fazer agora um novo robô do que foi fazer o primeiro. Esse é que foi muito difícil, porque na altura eu não percebia nada de robôs e percebia até pouco de alguma coisa, mas pouco de algoritmos. Portanto, na altura foi muito complicado e eu consegui. A partir daí é uma evolução, é como tudo. Este é mais inteligente, estes, porque são vários, são mais inteligentes e são um pouco interativos. Bom, têm várias outras coisas, mas vamos fazendo. E tem ido à Arábia Saudita por causa disso? Não, ainda não fui. Estou à espera de... Quer dizer, tenho estado em contacto, porque o museu ainda está em construção. Mas deve inaugurar em março, abril.
Muito bem. E agora gostava de falar um bocadinho em termos mais genéricos. E uma pergunta que queria fazer aos dois é se inteligência artificial é uma designação adequada. Porque é inteligência, porque é artificial, e depois daí podemos passar a outras coisas, como se os robôs se afeiçoam, ou podem afeiçoar-se, e os homens são os robôs, etc. Sinceramente, não acho a designação particularmente feliz. É assim por motivos históricos, foi o nome que foi atribuído na década de 50, numa conferência onde surge o termo. Vamos dividir em partes. Não tenho qualquer problema com a parte de inteligência, com a parte artificial. Acho pouco feliz. Teria sido uma melhor designação inteligência computacional, por exemplo. E seria um sinónimo. Aliás, o termo inteligência computacional, computational intelligence, é utilizado em várias áreas. E assim evitava-se o termo artificial, que tem aqui algumas conotações que podem não ser muito boas. Do género, sugerir que há uma diferença que há necessariamente uma diferença entre a inteligência humana ou dos animais e a eventual inteligência dos robôs ou dos computadores, etc. E não há diferença? Atualmente há, mas não tem necessariamente que haver, pelo menos de acordo com a minha posição. Há muita gente que certamente discorda, mas na gênese do termo não estava esta ideia de marcar uma diferença. Portanto, é a inteligência artificial mais por fruto do acaso do que outra coisa qualquer. Podia ter sido perfeitamente inteligência computacional. Não, Moura, concorda com esta aproximação ao termo? Eu diria algo diferente. Não acho que seja um assunto muito relevante, ou seja, esse debate sobre se há uma diferença entre o natural e o artificial já existe há muito tempo e portanto é um daqueles debates que nós temos, mas que não é, digamos, não influencia a evolução das coisas. Eu acho que o que é mais interessante na relação da inteligência artificial, lá está, com a arte, é porque nós assistimos aqui há já uns anos os robôs invadirem as fábricas e tirar os humanos, os operários, e agora as máquinas, eu gosto muito do termo máquinas, porque tanto é robôs como é um computador, estão a invadir o campo da criatividade, ou seja, o campo da cultura, o campo das artes. Estão a invadiram esse campo. Com resultados surpreendentes. Com resultados extraordinários. E extraordinários no sentido positivo da palavra. No sentido positivo da palavra, claro, com efeitos negativos, assim como os operários foram despedidos e tiveram que arranjar outros trabalhos. Aqui também vai acontecer o mesmo, já está a acontecer o mesmo. Mas vai acontecer o mesmo como? Há pessoas que estão a ser despedidas? Eu penso que sim, já bastante. Porque vamos lá ver, esta inteligência chama-se inteligência artificial generativa, sim, porque o generativo significa criativo, ou seja, gera coisas novas, coisas que não existem antes. E, portanto, está a entrar em força no campo das artes. Ao entrar no campo das artes, está a entrar de várias maneiras. E está, sobretudo, para já, a afetar as chamadas, o que podíamos chamar artes aplicadas. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, e o Dr. Balsemão ainda por cima é um editor importante. Quer dizer, se precisa de uma ilustração, vai contratar hoje uma pessoa para lhe fazer uma ilustração que lhe vai demorar, ele vai demorar uma semana ou duas ou um mês para fazer, vai-lhe cobrar esse tempo de trabalho, ou carrega num botão e a máquina dá-lhe 50 ou 100 ilustrações em segundos, e ilustrações fantásticas, com mais imaginação que o documento. Com mais imaginação, eu tenho feito experiências e vêm coisas surpreendentes. Vamos lá ver, e estamos no início. Portanto, há aqui um problema. Então a máquina bate o homem. Completamente, nessas está áreas. Convencido. Completamente. Mas João Machado está de acordo com isto, que a máquina bate o homem? Não estou. Então muito diga menos por quê. nestas áreas. Vai ser um longo argumento. Eu concordo inteiramente com o Lionel em certas coisas, nomeadamente que a diferença entre o artificial e o natural acaba por não ser relevante. Começo a discordar, e é isso que nos une, quando se diz que generativo é equivalente a criativo.
E não é. Eu posso gerar sem que isso resulte de grande criatividade. Aliás, fazemos isso todos os dias. Eu não classificaria a maior parte dos textos, por exemplo, que eu vejo, eu não os classificaria como criativos. A maior parte das ilustrações que eu vejo, sejam criadas por humanos ou artificiais, também não as classificaria como criativas. E a maior parte das coisas que eu digo e ouço, também não as classificaria como criativas. O que é criativo e o que é que não é para si? Ora, muito bem, isso leva-nos para outra área, uma área muito interessante. Sem entrarmos demasiado por aí, senão não saímos de lá. Não, mas não vamos sair do tema, realmente. que é a área da criatividade computacional, que é uma sub-área da inteligência artificial que se foca precisamente nestas questões relacionadas com a criatividade, que tipicamente são consideradas, ou eram consideradas, características quase únicas dos seres humanos. E, portanto, no domínio da criatividade computacional, nós o que dizemos é, depois de discutirmos durante anos o que é criatividade, o que é inteligência, e não chegarmos a lado nenhum, porque nunca se chega a lado nenhum, nós começamos a criar definições mais funcionais e mais operacionais. Portanto, diz-se que um sistema é criativo, ou pode-se dizer que um sistema é criativo, se criar artefactos que são inovadores, ponto número 1, não basta ser novo, tem que ser inovador. E artefactos que têm qualidade e que têm valor. Sendo que a qualidade e o valor é-lhe atribuída por uma sociedade, neste caso por uma sociedade humana. Mas aquilo que é valioso... Pode chegar a uma altura em que são os robôs a atribuírem a criatividade e o valor. Por exemplo, isso seria muito interessante. Mudos e queres. Nós só ficamos calados se quisermos, por enquanto. Mas sim, isso é uma possibilidade. E pode haver a possibilidade, que até acho uma possibilidade interessante, de algo ser valioso, por exemplo, para uma máquina, usando a designação que por acaso acho muito feliz que o Lionel utiliza, e não ser valioso para nós, e vice-versa. Não há problema absolutamente nenhum. Agora, quando saltamos daí para, e vou-lhe chamar a inteligência artificial generativa, que está na moda, porque a inteligência artificial generativa tem uma longa história, conforme o Lionel sabe, há 1001 abordagens generativas, e há muitas abordagens de inteligência artificial na área. O que é que se tornou moda? Tornou-se moda estas abordagens, tornou-se moda pela espetacularidade dos resultados, pela qualidade dos resultados. Tornou-se o que é hoje em dia popular, são as abordagens generativas baseadas em dados, baseadas em obras criadas anteriormente por seres humanos. E a partir do momento que é uma abordagem baseada em dados, estas abordagens generativas vão, obviamente, fazer aquilo que se está à espera delas, ou seja, olhar para um volume de dados muito grande e criar um modelo capaz de reproduzir esses dados. Onde os dados podem ser imagens, podem ser música, pode ser texto, pode ser outra coisa qualquer. São, acima de tudo, abordagens probabilísticas, são modelos probabilísticos, sim, que, portanto, terão a tendência natural, por exemplo, no domínio da imagem, para produzir imagens semelhantes aos estilos que já existiam antes. Mas isso implica ir mais longe? Pergunta para os dois, ou seja, a sociedade, o ensino, a sociedade civil, os Estados, as próprias organizações internacionais, claro, vão organizar-se e funcionar de outro modo, e aí eu acrescentaria, e o descanso, e as férias, sim, e as viagens, e os museus. Sim. Mas vá lá, eu não estou muito de acordo com... Não estamos de acordo, portanto nós temos aqui... Isso é que é bom. Não, é bom, é ótimo, nós andamos a conversar sobre estas coisas há muitos anos e tenho uma visão bastante... não é bastante, um pouco divergente. Porque vamos lá ver, quando o Penuzal diz que isto são dados, isto é uma inteligência artificial baseada em dados, tem razão, por exemplo, os meus robôs não são baseados em dados, são baseados em comportamentos muito simples. O meu modelo são formigas, não são dados humanos, mas isso agora não interessa para aqui. Mas de qualquer maneira, quando é baseado em dados, ele esquece-se aqui de um pormenor, que é esse pormenor que faz toda a diferença. É que esta inteligência artificial sabe quase tudo o que existe. Quase tudo. Sabe quase tudo o que? Sim, o que existe da cultura humana, da produção humana. Leu os livros todos, leu relatórios que nunca mais é. Leu tudo. Teses científicas, ele sabe tudo. Não é tudo. Mas há coisas já tem opções próprias também.
Também tem. Lembra-se do Musée Imaginaire do Monroe? Sim, exatamente. Eles podem fazer o seu museu imaginário. Podem fazer o seu museu imaginário. Não sei se têm interesse nisso, mas bom, isso é outro assunto. Sim. Mas, portanto, eu não desvalorizava aqui essa componente. Eu considero que esta inteligência artificial que está agora a se desenvolver em força é muito criativa, tem imaginação, por enquanto funciona no que eu chamo um modo simbiótico, portanto numa relação humano-máquina. O humano pede-lhe para fazer uma coisa, a máquina faz, ainda estamos nessa, mas isso depois... Mas faz bem. Faz muito bem. E faz melhor que o humano? Faz melhor que o humano em muitas áreas. Há uma área que não faz melhor que o humano e é isso que eu gostava de a conversa sobre a inteligência artificial e a arte, para mim, eu gostava de ter a oportunidade de a colocar como eu a vejo. Por favor, é para isso que aqui está. Sobre a capacidade criativa das máquinas, eu acho que tem. Sobre que vão alterar profundamente as noções de arte, de criatividade, também não tenho dúvida nenhuma. Que vão obrigar os artistas a mudar completamente a sua maneira de fazer arte, de se exprimir, também não tenho dúvida, por uma razão muito simples. É que esta inteligência artificial está a pressionar os artistas para eles desencadearem processos. Não é para fazer, hoje em dia não é para fazer uma pintura, é para desencadear uma máquina que vai fazer uma pintura. É uma coisa completamente diferente. Mas onde eu acho que o debate está a falhar é que nós estamos muito concentrados em definir o que é inteligência artificial, o que é que não é, quais são os perigos, vai-nos matar a todos, vai tomar conta do poder, etc., das infraestruturas, e não estamos a pensar no outro lado que é o mais interessante. Qual é? O nosso. O que é que nós, humanos, vamos fazer perante isto? Porque isto é uma realidade, não vale a pena estar a fugir. Não ficamos sentadinhos no metaverso? Exatamente, não ficamos sentadinhos. Não podemos ficar sentadinhos, aí é que está. Portanto, o humano tem que se preparar para evoluir de uma maneira muito rápida e muito profunda. E é isso que não se está a debater nem a falar. Olha, deixa-me dar um exemplo rápido, porque eu não quero... Eu dou um exemplo que toda a gente percebe. No Paleolítico, as pessoas recolhiam os alimentos das árvores e caçavam e andavam ali a apanhar coisas para comer. Quando passou para o Neolítico, introduziu-se a agricultura. A agricultura é uma mudança de paradigma brutal, porque a gente planta uma coisa e só passado uns meses é que vai ter uma árvore. Agora, na cabeça daquelas pessoas, perceber que o tempo que fazem uma coisa hoje que vai ter uma consequência. Nós estamos neste momento nessa coisa. Nós criamos uma máquina, uma inteligência artificial, sim, que nos vai obrigar a mudar radicalmente de mentalidade, da forma de pensar e de agir. E isso é que eu não vejo discutir-se, não vejo as escolas estarem a preparar, não vejo os governos estarem preocupados com isso. Aliás, eu já num debate, por acaso aqui, um podcast aqui no Expresso, sugeri que o próximo Ministro da Cultura fosse o ChatGPT e não um Ministro, porque faria muito melhor, porque não estão a perceber o que está a passar, não estão a ajudar as pessoas a preparar-se e a evoluir. E porquê é que o próximo Ministro seria melhor trabalho sendo o ChatGPT? Porque para já é muito inteligente, muito culto, sabe tudo. E sabe muito bem fazer um programa. Se pedir para fazer um programa para o Ministério da Cultura, faz ali um programa impecável. Mas não tem sensibilidade política nem humana. O que é que acha disto? Sobre ter sensibilidade humana? Não, até porque é uma máquina. Sobre ter sensibilidade política, eu acho melhor não falar muito sobre políticos, porque senão isto vai correr mal. mas deixe-me voltar atrás a um ponto que eu acho que é realmente um ponto importante, que é esta comparação com os humanos. As máquinas são melhores do que os humanos. Não interessa. O que interessa é que os carros também são mais rápidos do que os humanos, e não é por isso que isso é relevante. O que interessa, e aí é que eu acho que é o grande erro que se vê muitas vezes nestas abordagens à inteligência artificial, o que interessa é que o objetivo da inteligência artificial, ao contrário daquilo que alguns meus colegas dizem, não é imitar a inteligência humana.
Porquê? Porque não precisamos de mais humanos, já temos montes de humanos. E conforme eu costumo dizer, alguns nem são particularmente inteligentes. O objetivo da inteligência artificial é e deve ser criar máquinas inteligentes com tipos de inteligência diferentes das dos seres humanos. Isso implica inteligência artificial especializada? Não necessariamente. Ou seja, implica mecanismos de máquinas raciocínio. especializadas em educação, em produtividade, Eventualmente. É o mais fácil. ou é possível desenvolver uma IA geral ou generalizada que poderá aprender qualquer tarefa? É mais difícil, porque as tarefas mais difíceis de aprender são aquelas que nós damos como garantidas. É relativamente simples criar, sei lá, uma máquina para fazer diagnóstico médico. Isto é relativamente simples. Onde relativamente, enfim, está dentro do domínio daquilo que se consegue fazer hoje em dia. Mas criar uma máquina que faça as atividades que nós fazemos normalmente no dia-a-dia, isso está, eu arriscaria a dizer, a muitas décadas de acontecer, se quer estar próximo. Mas é importante perceber que nós queremos tipos diferentes de inteligência. Nós não queremos máquinas que padeçam dos mesmos problemas e das mesmas limitações que nós temos. Eventualmente vão ter outras. Mas se for diferente, podem complementar as nossas limitações. E é aí que se torna interessante nós termos um diálogo, uma interação entre humanos e máquinas que seja mutuamente benéfico. Idealmente, mas pelo menos que ajude efetivamente e que seja responsável e eticamente aceitável e efetivamente produtivo. Há bons motivos para pensar que isto se consegue mais facilmente, esta relação, esta simbiose, este aumento da inteligência humana se consegue mais facilmente se nós não olharmos diretamente para os humanos. E só para simultaneamente discordar e elogiar o nosso amigo Lionel Moura, eu vou dar um exemplo muito fácil de entender sobre uma coisa que uma máquina não faz. E não consegue fazer. É aquilo que o Lionel Moura fez. É criar, é olhar, é observar o comportamento de formigas, inspirar-se nisso para criar uma obra de arte. Porque o objetivo último da arte não é imitação. Isso é um absurdo. Pode ser útil, pode ser fácil criar ilustrações e por aí fora, e pode fazê-lo muito bem. Há um lugar para isso. Mas o objetivo último da arte é inovar. É provocar. É fazer o que o Deschamps fez e pegar no urinol e pôr na parede e inverter aquilo e chamar numa fonte. Isto é que é o ato artístico hoje em dia. E isso uma máquina hoje em dia não faz. Então, um processo criativo que, em sua opinião, só pode ser humano? Não. Eu não acho que só possa ser humano. Uma máquina, um robô, nunca pode ser considerado um artista. Esse é que é o ponto. Então vamos discutir esse ponto. Finalmente vamos ao ponto interessante. Finalmente, até agora não tem sido. Não, isto é diferente. Este para mim é especial. Caramba, já estamos há não sei quantos minutos. E o Lionel concorda. Porque essa é que é a verdadeira questão. Uma coisa é, vamos permitir a abstração, é ter uma máquina que cria coisas muito bonitas, que nós gostamos muito, etc. Outra coisa é eu ter um artista. E são coisas substancialmente diferentes. Porquê? Porque o que interessa aqui, conforme o doutor disse há bocado, é esta ideia do comportamento especializado. É relativamente fácil eu criar uma máquina que me produz imagens, e produz imagens interessantes. Isso não tem nada de especial. Ou melhor, por acaso tem. Mas pronto. Mas faz-se. O que é que não se faz? É aquilo que nós fazemos com facilidade, que é ir por ali afora pelo corredor, ver um quadro, ver uma obra de arte realmente genial e reagir a essa obra de arte, reconhecer que é um objeto especial, reconhecer que tem valor, etc. É isso a pré-condição para ser um artista. É ser capaz de apreciar uma obra de arte, é ser capaz de ter uma resposta estética, artística a um objeto e torná-lo especial ou reconhecer a sua especialidade. E é precisamente aí que a máquina falha. Aquilo que nós damos por adquirido, que é a capacidade, por exemplo, de nos levantarmos todos os dias. Eu acordo sempre mal disposto, portanto isto não se aplica a mim, mas pronto, e ver o nascer do sol ou o pôr do sol e dizer, isto é mesmo bonito. É isto que falta. Sentido estético, apreciação. Um sentido estético, uma intenção artística que, por exemplo, o Lionel teve, mas que eu não reconheço estas máquinas, e é a diferença precisamente entre ser inteligente e parecer
ser inteligente. Portanto, a São coisas máquina um nunca bocadinho poderá diferentes. ter uma apreciação crítica da arte. Nem precisa, não é preciso. Não é Possível não. ensinar. E não é preciso. Vamos lá ver. Isto é. Bem, eu não acho é preciso, mas pode ser que ela vá lá, não é? Vamos, exatamente. Estamos num processo evolutivo e estamos no início. Agora, uma coisa é certa. Nós, há aqui sempre aquela confusão, estamos a falar de arte, portanto, a arte é tudo. Mas a arte tem evoluído ao longo, sobretudo no último século, mas desde o século XIX. Evoluiu no sentido, e aí estou de acordo com o de privilegiar a inovação, ou seja, a arte tem tratado de inovar o próprio processo da arte, o próprio campo da arte, de abrir, de ampliar, também pode ser isto, também pode ser aquilo. E a sociedade vai reconhecendo ou não. Quando reconhece, está reconhecido, põe no museu. O urinol está no museu, está no MoMA, quer dizer, é uma coisa fantástica. Pronto. Mas na altura não foi reconhecido, foi deitado para o lixo. Bom, portanto, isto é o processo normal. Hoje, olha, os meus robôs já tenho obras em museus, em vários museus no mundo, portanto as pessoas reconhecem que aquilo que aqueles robôs fizeram Foi mais rápido. são arte. Foi mais rápido esse reconhecimento Não, rápido não foi. pela opinião pública, por escrito. Não, a opinião pública, a maioria ainda acha que não é nada, que aquilo são os riscos feitos por um brinquedo. Mas pronto, isso é outra coisa. Mas no meio artístico... Aí tem tido reflexo disso? Sim, claro. É o que se há... Mas isso não interessa. Sente-se incompreendido? Nada. E o seu robô também? Nada. Também se queixa ou não? Não, os robôs não se queixam. Mas vamos lá ver. Eu considero que aquilo que os meus robôs fazem é arte e que eles são artistas. Ao contrário, são artistas. Sim. Porquê? Pois exatamente porque eles, no fundo, têm um comportamento que, a partir do nada, porque eu dou-lhes uma tela em branco ou uma folha em branco, eles começam a criar um desenho. Portanto, eles estão a criar qualquer coisa. Têm vontade de o fazer? Não. Mas isso não interessa, porque, por exemplo, os surrealistas também faziam muita coisa. O automatismo era uma coisa de deitar, como o Pollock, deitar tinta para cima da tela. Tudo depende do que façam, do resultado, do produto, não é? Sim. E o produto, em sua opinião, são obras qualificáveis como obras de arte. Fantásticas. Sim, Fantásticas. todas. Têm estado dispostas. Eu não deito O nada. índice de produtividade artística é elevado. É enormíssimo. Tudo o que faz está bem. Eu não deito nada fora, porque tudo o que as máquinas fazem, as minhas, está fantástico. Está fantástico. Diga lá. Já não tenho Gonçalo, problema. faz favor. Eu concordo em quase todos, exceto nisto. E é o ponto que difere. É um ponto fundamental, não é? Que é, eu realmente acho que as obras que os robôs do Lionel fazem são obras de arte, obviamente, nunca quis pôr isso em causa, obviamente. Não acho que os robôs sejam artistas coisíssima nenhuma, mas nem de perto nem de longe. Nem de perto, e não sou só eu que não acho. Vamos lá ver. Se aquilo que é arte e o que é arte é um assunto que já foi debatido muitas vezes, não é algo novo. Por exemplo, Tolstói escreveu para aí 400 ou 500 páginas sobre o assunto. Sim, claro. Por acaso o livro é chato, eu li para aí as primeiras 20, mas não, se calhar Cada não vez devia... que há inovação há essa discussão, não é? É normal. Agora, por exemplo, Tolstói argumenta que, e por acaso não sei se tem razão, que um artefacto artístico, para ser verdadeiramente arte, tem que ser resultado de algo que o autor experienciou, etc. E, por exemplo, de acordo com esta definição, os robôs do Lionel não seria. Não quer dizer que eu subscreva esta definição, mas realmente não considero que sejam artísticos neste sentido mais amplo do termo, ou mais específico do termo, se calhar é uma melhor maneira. Atenção, eu nunca quis dizer que acho que é impossível um robô ou uma máquina, para ser mais preciso, ser capaz de fazer juízos estéticos. Antes, pelo contrário, já são capazes de fazer juízos estéticos mas com critérios. Com critérios estéticos que são basicamente inerentes a todas as espécies que eu conheço, pelo menos a todos os mamíferos. Há uma parte da estética, não tudo, há, obviamente uma componente cultural, etc. Há uma parte que está intimamente ligada à forma como funciona o nosso cérebro, nomeadamente à forma que funciona o processamento visual. O robô pode ser educado a ter uma preferência especial pelos impressionistas, por exemplo. A partir daí rejeita o resto. Pode, perfeitamente. Portanto, atenção, funila. Podemos treinar uma máquina para reconhecer vários princípios estéticos, por exemplo, reconhecer equilíbrio, reconhecer ritmo,
até certo ponto reconhecer proporção, ter alguma noção, mais simples de tudo, simetria e todas as variantes de simetria. Portanto, isto são princípios estéticos, são mais ou menos universais. E quando eu digo princípios estéticos, o que eu quero dizer com isto é todos nós reagimos ou reconhecemos a simetria. Não quer dizer que as coisas simétricas sejam boas ou más. Quer dizer é que todos nós reconhecemos. E uma máquina também o pode fazer. E estou convencido que no futuro, mais à frente, bem mais à frente, quando tivermos máquinas que são inteligentes no sentido geral do termo, ou seja, são inteligentes numa grande variedade de tarefas, sendo capazes de desempenhar, se comportar de forma inteligente num mundo como o nosso, que é um mundo que está em permanente mutação, dinâmico, coloca desafios, etc. Nessa altura, aí sim eu acho que vamos ter máquinas que se comportam como artistas e que podem ser chamados artistas na verdadeira acessão do termo. O nosso tempo está a andar. Mas já não falámos aqui de uma outra expressão da arte, que é a música. Sim, como é que é com a música? É igual e até é mais fácil. Os robôs compõem a música? Sim, até é mais fácil. E tocam bem? Muito bem, é mais fácil até. Porque a música, lá está, porque ao contrário da pintura, por exemplo, a música já tem uma base tecnológica em si. Um instrumento musical, nem que seja uma guitarra, já exige uma tecnologia. As notas, como foi demonstrado, são matemática, quer dizer, a música é matemática. Portanto, é muito fácil para uma máquina fazer uma música. Mas com criatividade absoluta, ou é ao estilo do Beethoven? Ou também há o estilo, ou então é livre e deixa-o fazer. Portanto, eu tenho feito algumas coisas, mas é mais para os meus vídeos e tal, e então ponho a máquina, um algoritmo a fazer músicas e sai coisas interessantes. Pronto, nada especial, porque não é essa uma outra. Portanto, não é uma zona em que os robôs sejam grandes peritos, a música, em sua opinião. Não sei o que é grandes peritos, vamos lá ver. A maioria das músicas que passam hoje em dia, aquilo é tudo igual, é sempre a mesma música. Eu acho que há 50 anos que eu ouço a mesma música, porque não passa essa. Mas há os grandes compositores. E depois há os grandes compositores, há grandes cantores. Evidente, eu gosto de música. Mais longe, há a Amália e a Amália. Não, exatamente, não pronto, aí é que está. Por isso é que eu queria voltar outra vez à questão de que nós não estamos a falar daquilo que interessa, que é como é que o humano vai evoluir para poder competir. Agora devemos pôr ao contrário. Nós só estamos a falar, as máquinas estão a competir connosco. Como é que nós competimos com as máquinas? Essa é que é a questão. Esse é o grande desafio? Esse é que é o grande desafio. Está a falar da arte ou está a falar em geral? Em geral. Em geral. Mas agora, como o tema aqui é arte, vamos falar de arte. Como é que eu... Porque vamos a ver, eu sou muito pragmático, para mim as coisas não são nada complicadas sobre o que é arte, o que não é arte, etc. Pronto. Eu considero que os meus robôs são artistas e eu considero-me um artista que convence o mundo que aquilo é arte. Pronto. És um meta-artista. É um meta-artista, pronto. Agora, e portanto não tenho problemas desses, mas vamos a ver. Nós estamos neste momento numa competição. Ao contrário, porque só estamos a pensar, as máquinas estão a fazer o que nós fazíamos. Como é que estão a competir connosco. Então agora vamos pensar, como é que nós vamos competir com as máquinas? E nós temos algumas vantagens competitivas que não é bem o que o painel Sol, não estou de acordo, sobre as questões das emoções, porque isso é uma conversa que só nos tem levado ao pior. As emoções não devem ser consideradas por isso. Nada, porque é horrível. Vamos lá ver. Os humanos são muito emoções, muitos sentimentos. E depois a gente abre a televisão e estão em guerra, matam-se uns aos outros, não conseguem resolver o problema do ambiente, não conseguem resolver problema nenhum. Portanto, eu prefiro uma máquina que não tem emoções e que tem estado a ajudar, porque tem já neste momento, ajudar a resolver alguns problemas, até a nível ambiental, a nível da medicina, etc. Portanto, eu retiro a ideia da emoção no processo criativo é sempre posto ao contrário. O artista não tem que ter emoções. Quem tem emoções é o observador. Ou seja, eu faço uma obra de arte, não tenho que ter emoção nenhuma. Quem vê é que tem que ter, ou não, uma emoção. Porque, por exemplo,
Que emoção teve o escultor que fez a Vitória de Samothrácia? Não me Não interessa faço a nada. mínima ideia, não me interessa nada. Nem sei quem foi. Estamos de acordo. Portanto, a maioria das obras de arte a gente não sabe quem foi, nem sabe se teve alguma emoção, se não teve, o que é que, porque é que fez Sempre há o é por cima óbvio. Não é? Está bem, mas quer dizer, vamos lá ver. E a introdução da emoção sistematicamente nesta questão das máquinas não podem fazer isto, as máquinas fazem, está errado. Eu aqui estou completamente de acordo com o Lionel. A discussão sobre a emoção acho que é uma falta essa questão. Agora, o Lionel deu excelentes exemplos de porque é que não devemos imitar a inteligência humana. As guerras, essas coisas todas, em certos casos levados pela emoção, também certamente que não queremos criar um computador como eu que acorda mal disposto de manhã e, portanto, não vale a pena falar com ele, etc. Mas é importante que os computadores compreendam as nossas emoções, porque senão não se vão conseguir relacionar connosco. Portanto, há sempre aqui dois lados. Isto não é perigosíssimo, que a dada altura tem o computador a chorar ao seu lado ou a dar-lhe instruções ou a rir-se de coisas dos quais Exatamente. Eu aí sou muito básico. Eu não quero um computador com emoções, palavra de honra, não me interessa. Para isso tenho o meu gato, tenho pessoas, não quero um computador com emoções, não acho que isso seja útil. Porquê? Porque, mais uma vez, esta ideia da união que eu compreendo completamente, como é que vamos competir com as máquinas, a minha resposta é: não competimos. Sendo é o uma tema opção. deste podcast IA e arte sem emoção, Mas a quer emoção... de quem vê, quer de quem cria. Não, mas a emoção é importante para quem vê. No observador para quem é vê. que é importante. Eu Para aí, quem cria, enfim, eu discordo de si, mas enfim. Sim, mas... eventualmente, mas quer dizer, se o artefacto for realmente extraordinário e nos comover a todos, o artista é assim tão importante. Eu sei que é importante para o artista e que alguns artistas vão ficar muito chateados por eu dizer isto, mas é como o Leão diz, nós alguns deles não os conhecemos, não sabemos quem são e isso não retira valor à obra. Já agora, no domínio da música, por acaso eu acho engraçado. Sim. Tipicamente as obras mais fáceis de reproduzir e os estilos mais fáceis de criar são precisamente os dos grandes compositores. Exatamente. Música É clássica. matemática. Porquê? Porque são muito bem estruturados. O jazz, que parece ser improviso e por aí fora, é muito bem estruturado e isso permite improvisar dentro de regras muito próprias. E há décadas resultados absolutamente assombrosos no domínio musical. E com isto, mais uma vez, eu não quero mesmo fazer comparações entre humanos e máquinas, porque acho mesmo que é errado do ponto de vista conceptual. Não me interessa. É aquelas coisas que não acho que seja por aí. Não. Há uma área muito interessante que me ocorreu quando o doutor falou da Amália, que essa sim é uma área onde os humanos estão um bocadinho à frente, onde um bocadinho é muito, que é a área, em inglês chama-se Expressive Music Performance. Portanto, podemos definir basicamente como a área de eu tocar algo ou cantar de forma expressiva e transmitir com isso emoções ou provocar emoções, é o melhor termo. Em princípio, todos os músicos podem ou devem, pelo menos, fazer todos isso. os grandes músicos. Mas se ouvir uma pauta qualquer, uma música clássica qualquer, uma pauta tocada diretamente, respeitando precisamente os tempos da pauta, portanto, reproduzida de forma matemática e infalível por um computador, garanto-lhe que vai soar horrível. Porquê? Porque o que confere a emoção é precisamente a forma como um pianista, por exemplo, famoso, virtuoso, distorce ligeiramente, viola ligeiramente os tempos, aumenta ou diminui e com isso transmite aquela emoção. E isso é técnico. Mais uma vez, não há aqui magia nenhuma, é uma questão de técnica. Há um trabalho interessantíssimo do Gerhard Widmer, em que ele reuniu uma série de pianistas e tentou perceber exatamente como é que eles conferiam esta expressividade. E conseguiu capturar isso. Agora, essas são as questões importantes. E aí o robô ainda não consegue entrar. Consegue um bocadinho, há bons trabalhos na área da Expressive Music Performance que conseguem transmitir emoção, não diria ao nível de um grande pianista ou de um grande saxofonista ou algo do género, mas consegue-se alguma coisa. É claro que há certos estilos musicais que são muito mais fáceis. Eu não estou do que de acordo outros. e eu gosto muito da frase que tenho usado em várias conferências: o grande artista do futuro não será humano. E com isto é a melhor maneira de concluirmos esta tão interessante conversa. E subscrevo. E os nossos ouvintes tomarão as suas posições e terão as suas opiniões. Foi muito interessante.
muito obrigado. Vai haver aqui muita matéria para nós todos pensarmos no futuro, no presente e no futuro. Muito obrigado. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.